Boa noite, Brasília, boa noite, Brasil, boa noite, Além Brasil. Estamos aqui com o nosso conto semanal, o programa TV Sindmédico, na entrevista da semana hoje, falando com o Dr. Felipe Buais, advogado. Boa noite, Dr. Felipe. Boa noite, Valdir. Que representa estar aqui conversando mais uma vez na TV Sindmédico. É sempre gratificante participar aqui do programa TV Sindmédico. Muitos assuntos para serem debatidos no dia de hoje. Nós vamos começar com a polêmica sobre o desconto do imposto sindical, né? Existe mais de um processo judicial nessa questão? Existem vários processos e é uma questão que vem se arrastando ao longo dos anos. É importante que nós venhamos esclarecer para os associados do sindicato que estão nos vendo agora, que é interessante fazer uma contextualização de todo o problema, porque podem surgir perguntas relacionadas ao sindicato, com relação à postura do sindicato. E o que se tem é o seguinte: o Sindsaúde, em 2009, entrou com uma ação de cobrança da contribuição sindical. Na visão do Sindsaúde, era somente ele que representava os médicos, todos os servidores da saúde, médicos, dentistas, enfermeiros, técnicos de enfermagem e por aí vai. Tanto é que na sua inicial ele não buscou a oitiva das demais entidades. Tampouco fez o Distrito Federal, naquele processo de 2009. O que aconteceu com isso? Nós tivemos um processo que seguiu uma tramitação, não há a possibilidade de se acompanhar todos os processos que são distribuídos no judiciário, porque são milhares. Esse processo seguiu uma tramitação, na época houve uma sentença do juízo da segunda vara, dando a improcedência do pedido do desconto da contribuição sindical. O Sindsaúde, no seu pedido inicial, havia requerido o pagamento, a retenção e o repasse de todos os servidores da saúde. O juiz da segunda vara negou. Esse processo, em sede de apelação, subiu para a sexta turma, onde o Sindsaúde obteve o êxito. Só que, naquela época, ficou estabelecido que, naquele processo, não estava se discutindo a titularidade desse desconto, e sim que a contribuição sindical incidia sobre todos os servidores, como o próprio Supremo já declarou em decisões passadas, que os servidores também estão submetidos ao regime da contribuição sindical. O Sindsaúde, de mão dessa decisão da sexta turma, o que fez? Ficou silente, deixou transcorrer o prazo da ação rescisória e somente após esse prazo decorrido entrou com o cumprimento do acórdão. Todos na época, salvo engano foi em 2014, todos na época foram pegos de surpresa por conta de uma notificação que chegou na Secretaria de Saúde para que fosse descontado de todos os servidores a contribuição sindical. O que nós fizemos como sindicato? Imediatamente entramos com uma medida cautelar no cumprimento de sentença e que foi deferido pelo juízo da segunda vara de Fazenda Pública, suspendendo o desconto dos médicos, não deixando que o desconto incidisse sobre os médicos. Naquela oportunidade, o juízo da segunda vara estabeleceu que fosse descontado somente dos filiados. Bom, o processo retomou o seu rito através de um recurso do Sindsaúde junto novamente à sexta turma, que deu razão aos sindicatos, estabelecendo que, não obstante o fato daquela ação cobrar a contribuição sindical, ela não estabelecia a representatividade a quem caberia a contribuição sindical. Somente reconhecia um fato que no próprio Supremo já tinha reconhecido anteriormente, e o próprio STJ também, que a contribuição sindical é devida pelo servidor público. Doutor, e o papel da Secretaria de Saúde nesse episódio? Ou seja, a Secretaria de Saúde, ela não entrou na Justiça para evitar esse desconto? Em verdade, o que nós temos? Naquela época, em 2014,
nós tivemos as peças cautelares das demais entidades, foi acolhido, e inclusive o Distrito Federal, na época, também reconheceu naqueles autos, posteriormente ao acordo, infelizmente, que haviam demais entidades. Isso era para ter sido feito antes. O Distrito Federal devia ter reconhecido no processo que haviam outras entidades com pertinência subjetiva para recebimento da contribuição antes tanto da sentença quanto do próprio acordo, o que não fez. Só foi reconhecer, eu estou falando do Distrito Federal porque no final das contas quem fala em juízo não é a Secretaria, mas sim o Distrito Federal. Eu estou falando do Distrito Federal porque é a Procuradoria de Justiça, a Procuradoria do Distrito Federal, que em verdade fala nos autos. E não a Secretaria em si. A Secretaria presta informações, mas quem defende o Distrito Federal é a Procuradoria. Então, naquele momento, não houve a manifestação. Somente em 2014, quando as demais entidades se manifestaram contra o desconto, é que a Procuradoria efetivamente tomou a frente da questão e, inclusive, o Sindsaúde entrou com um agravo em cima da decisão da segunda vara de não fazer o desconto, não promover o desconto, e a sexta turma reconheceu que a segunda vara, à época, em 2014, reconheceu que a segunda vara estava correta. Esse processo foi ao STJ. Ele foi ao STJ. Nós entramos com agravo, com pedido de oposição no agravo interposto pelo Sindsaúde, porque o Sindsaúde chegou a entrar com um recurso especial, não foi conhecido. Eu sei que é uma terminologia um pouco técnica, mas é bom para situar as pessoas, até porque não são termos tão estranhos. O recurso especial é um recurso que leva a questão, ofensa de lei federal, para o STJ, e o tribunal daqui trancou na época esse recurso, entendendo que não havia ofensa à lei federal. Eles conseguiram destrancar o recurso especial, foi ao STJ, e o STJ, na decisão dele, ele também não reconheceu que o Sindsaúde teria direito à retenção e o repasse da contribuição sindical de todos os servidores. Então, quando esse processo desceu, agora, novamente, antes de ser dado cumprimento à decisão do STJ, sim, houve um outro julgado. Por isso que é bom fazer essa retroação para que o associado entenda toda a celeuma que envolve, que são vários processos. Veja que existiu o processo de 2009, houve as nossas ações cautelares, depois ainda houve esse processo que o próprio, no interim que esse processo de 2009 estava tramitando, o Sindsaúde entrou com um processo, uma declaratória objetivando o reconhecimento da representatividade de todos os servidores da saúde, onde todas as demais entidades, aí sim, 5, 6 anos depois, foram notificadas para falar, para se manifestar no processo. E aí, tanto em sede de sentença, também na segunda vara, como em sede de acórdão, na sexta turma também, o Sindsaúde não obteve êxito. E aquele acórdão proferido pela sexta turma, nesse processo de 2014, nessa ação declaratória, ele novamente declarou que o servidor está submetido à contribuição sindical, contudo, não havia no processo de 2009 a declaração dessa representatividade irrestrita do Sindsaúde. E o Sindmédico, o que está fazendo? O Sindmédico, nesse momento, o que ele está fazendo? Nós entramos com as cautelares no processo de 2009, entramos com um agravo regimental no STJ, na época do processo de 2009, contestamos a ação do Sindsaúde de 2014, no qual tivemos êxito porque ele não conseguiu obter a chancela do judiciário quanto à sua representatividade. E agora entramos no momento do cumprimento da sentença, do acórdão por parte da segunda vara, nós entramos com exceção de pré-executividade nesse cumprimento da ação de 2009. Por quê? Porque nós já tínhamos a decisão do processo de 2014 reiterando que o Sindsaúde não representava todas as entidades.
Por isso nós apresentamos essa exceção de pré-executividade, demonstrando ao juiz da segunda vara que reconheceu, conforme o acordo da ação declaratória de 2014 e conforme a nossa exceção de pré-executividade, que o Sindsaúde não representa as demais categorias. E por que deixou chegar nessa situação? Não se deixou chegar, na verdade, como eu lhe falei. A primeira ação de 2009, ela correu e as entidades não foram notificadas. Isso, inclusive, caracteriza uma nulidade que será arguída, já foi arguída e será novamente arguída agora em processo autônomo. Quando você tem uma ação onde diversas pessoas têm interesse, se caracteriza um litisconsórcio necessário, onde obrigatoriamente você tem que chamar as demais partes para compor a lide. A lide é a discussão judicial, trocando em miúdos. Então, quando você tem justamente uma ação que envolve interesse de várias partes, onde você está obrigado a chamar essas partes, e aí os sindicatos, eles têm representatividade por força de lei e por força estatutária. Então, o que deveria ter sido feito à época, em 2009? O próprio magistrado ou o próprio GDF deveria ter colocado que existiam demais entidades que representavam os servidores. Basta dizer que nós cansamos de ganhar diversas ações contra o Distrito Federal e quando ele contestou a nossa legitimidade, o judiciário disse, não, os sindicatos médicos representam o médico. Sim. Mesmo na condição de servidor. Isso é um discurso que nós temos, que é muito interessante, porque é uma tese bem elaborada. Doutor, e feito o desconto, existe a perspectiva de reaver o dinheiro? Nós vamos trabalhar no judiciário no sentido de que seja, repassado novamente ao servidor esses valores, porque entendemos o seguinte, tem outras questões ainda a serem colocadas dentro desse processo, que na verdade nós já colocamos, mas devem ser enfrentadas dentro do processo. Existem profissionais médicos que já pagaram o tributo, certo, através do boleto. Esses não podem ser debitados novamente. Isso já foi colocado dentro da nossa exceção de pré-executividade, bem como já foi colocado junto ao GDF através de um ofício do próprio Sindicato Médico. A questão é complexa. Ela envolve muitos interesses, inclusive do próprio servidor. Aí dentro do judiciário, quem vai definir essa questão? Vai ser o TJDF, o STJ ou o TST? Agora é o STJ quem define a questão do recolhimento da contribuição sindical. Nesse momento é o STJ. Okay. É lá que nós vamos ter que enfrentar as barreiras e trabalhar a tese do sindicato, de que ele que representa, e aqueles servidores que tem questão de não tem interesse em pagar, ou tem interesse em pagar, isso tudo vai ter que ser colocado junto ao GDF. Existem servidores que já pagaram a contribuição sindical por boleto, isso tudo tem que ser colocado. Não é uma matéria, a matéria de direito, ela pode ser mais simples de ser resolvida. Contudo, os fatos trazidos junto com essa matéria são de maior complexidade. Existem servidores, repito, que já inclusive pagaram por boleto. Entendi. Como é um tributo, considerado como tributo à época, porque apesar nós temos aí a reforma trabalhista, que tentou descaracterizar a figura como tributo, o que está em discussão no Supremo Tribunal Federal. Contudo, nesse período, não há dúvida, é um tributo. Claro. Então isso vai ter que ser gerenciado posteriormente. No judiciário agora, nós temos a seguinte questão a ser enfrentada, que esse imposto não pode ir para outro sindicato que não aquele que represente o profissional médico, que é o Sindmédico. É isso aí. Virando um pouquinho a chave, vamos falar de GETIT, né, em relação à gratificação de titulação. Vai ser possível questionar judicialmente o percentual da GETIT naqueles casos em que a Secretaria de Saúde deixou de fazer a concessão alegando que iam ocorrer mudanças? Isso é importante nós tocarmos nesse assunto, porque o Tribunal de Contas recentemente soltou um acórdão, né, uma decisão através de um acordo do TCDF, estabelecendo que, salvo engano, a partir da portaria 94, o parágrafo 1º do artigo 4º da portaria 141 seria aplicado a partir da portaria das concessões
a partir da portaria 94. Nós temos algumas divergências com relação a esse entendimento, porque o artigo 13 da própria portaria 141, ele é muito claro que a GTIT, a gratificação de titulação, ela será concedida um mês após a publicação, mas retroagirá a data do requerimento. Certo. Então, se ela retroage a data do requerimento, é porque ela se aperfeiçoa na data do requerimento. Se é na data do requerimento, e se esse requerimento se efetuou anteriormente à portaria 94, ele tem que se dar observando a regra anterior, garantindo o direito ao médico e por aí vai. Seria o que se nós colocaríamos a respeito da questão. Doutor, com relação à decisão do Tribunal de Contas, do DF, que proibiria a jornada de 18 horas, existe possibilidade de reverter judicialmente essa decisão do TCDF? Possibilidade jurídica sempre existe, porque o direito é uma ciência humana, que trabalha sobre fatos e entendimentos. O que nós temos aqui, Valdir, é que existe uma situação já estabelecida dentro do Distrito Federal com a jornada de 18 horas desses médicos. Isso não vem à toa. Achar que essa jornada é estabelecida em prol somente de uma categoria, isso beira o desconhecimento de causa. O que nós temos aqui é um corpo de profissionais que, atendendo a uma determinada demanda, labora em jornada de 18 horas de plantão, justamente para evitar a solução de continuidade no serviço público. Eu li o voto do Tribunal de Contas, se apegaram a diversos pontos relativos à questão da supremacia do interesse público, na questão do descanso desse servidor. Ora, a supremacia do interesse público, eu já disse isso em outras entrevistas que eu dei aqui aos sindicatos médicos. A supremacia do interesse público, ela não pode ser somente arguída de uma forma constante e sem a devida motivação. Por quê? Porque tudo que o Estado emana, ele pode trazer como se fosse a supremacia do interesse público. Tudo que o Estado faz, em tese, é a supremacia do interesse público, porque ele é a manifestação do interesse público. Contudo, nós temos pesos e contrapesos nessa história. E a supremacia do interesse público se dá, sim, na manutenção da saúde desse profissional, sim, mas se dá também no Estado evitar a solução de continuidade do serviço público. Ok. Doutor, circula uma suposta minuta de decreto do governador que mudaria as condições para a concessão de regime de 40 horas, que está deixando muita gente preocupada, né? O governador, ele pode mudar as regras para quem já tem contrato de 40 horas? Isso é muito claro na lei de regência da carreira de médico dos quadros do Distrito Federal, lei 3.323. Aquele que tem o regime de 40 horas, principalmente o que tem regime de 40 horas há mais de 3 anos, esse só se pode reverter a jornada dele através de procedimento administrativo, onde lhe seja oportunizado a ampla defesa e o contraditório. Então, via decreto, mesmo através de comandos reflexos, porque o costume da administração é esse. Às vezes você tem uma lei que lhe dá um direito, o que ela faz? Ela solta um decreto onde um comando, por via reflexa, ele esvazia aquele direito que foi concedido numa lei. Não tem que passar pela CLDF? Para qualquer alteração na lei, tem que passar pelo legislativo, não pode ser feito pelo governador. E o decreto, se quiser, um decreto ele pode regulamentar uma lei. Claro. Contudo, o poder de regulamentação, ele não pode extrapolar o comando legal. O comando da lei que é hierarquicamente superior. E quem já tem estabilidade de carga horária de 40 horas pode perder se esse decreto realmente acontecer? Por decreto não pode acontecer. O que tem que ser feito é abrir um procedimento administrativo, se dar o direito à ampla defesa e o contraditório a esse servidor, e aí sim, posteriormente, com a decorrência desse processo administrativo, se chegar ou não
demonstrado interesse público, e aí no processo administrativo tem que ser demonstrado o interesse público. Aí sim pode haver uma retroação à jornada anterior dele. Doutor Felipe Buarques, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Suas considerações finais aqui para a câmera 1. Eu agradeço mais uma vez o convite, eu espero ter esclarecido algumas dúvidas. E a assessoria jurídica está aberta aos associados que queiram ser atendidos, e agradeço mais uma vez, Paulo. Ok, agradeço muito a participação do Dr. Felipe Buarques em mais uma edição aqui da TV Sindmédico. Estaremos de volta na próxima terça-feira, 20 horas, ao vivo, sempre aqui. Tchau, tchau.